Alô, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro. Estamos numa sexta-feira 13, véspera de carnaval. Que delícia para você que está aí no Brasil e tá na folia, tá na curtição. Ah, Zanqueta, e aí em Portugal não tem carnaval? Tem, meus amigos. Do jeito que tá o clima, a temperatura aqui. Sabe quando que o povo tá animado para ir para rua, para ficar depois muito pouco? A gente está aí nessa pegada, então na toada é mais trabalho, é ficar quentinho dentro de casa, torcendo para que o tempo melhore um pouquinho. Hoje, por exemplo, nesse momento não está chovendo. Então, assim, a gente está na torcida para que o tempo dê uma atenuada, uma amenizada. Isso já é de muito bom tamanho para nós. Amanhã tem jogo do meu mais novo, meu mais velho, essa rodada tem já é folga, né? Tem uma lacuna aí por conta da Federação Portuguesa, mas a Federação de Lisboa, que na semana passada adiou os jogos por conta do mau tempo, passou os jogos para este fim de semana de carnaval, então amanhã estaremos lá, firmes e fortes. Mas falando de sexta-feira, temos várias notícias com o adjetivo novo. Temos várias informações sobre novidades que a gente vai abordar sobre o São Paulo, vamos trocar essa ideia. Infelizmente, a gente não pode acordar hoje dizendo que ainda somos líderes do campeonato. Somos líderes, assim, estamos em primeiro na pontuação, mas não estamos mais em primeiro em todos os quesitos de desempate, uma vez que o Palmeiras venceu o Internacional fora de casa ontem por 3-1. Queria destacar desse jogo rapidamente, claro, mas impossível que a gente não mencione a cara de pau do Abel Ferreira e do Andrés Pereira. Gente, o Andrés Pereira, aquele que deu aquela solada bizarra na canela do Marcos Antônio, naquele jogo em que foi um dos maiores assaltos, um dos maiores roubos, um dos maiores escárnios da história do futebol brasileiro em termos de arbitragem, ele teve, depois de ainda dizer lá naquela vez para o Jornal Nacional que não tinha sido nada, que o lance não tinha sido nada daquilo, mesmo com a imagem mostrando claramente a bizarrice daquilo que ele estava dizendo. Mas é aquela história, né? O cara estava na seleção, aí o Jornal Nacional queria fazer matériazinha, queria entrevistar jogador ali da seleção, etc. A gente sabe como é que funciona a questão da comunicação, a gente já falou várias vezes aqui, e isso a Leila, ela mexe bem lá com a coisa da comunicação como um todo. E o Andréas ontem, depois de ter desgastada a marca do pênalti na batida do Depay, que inclusive ele escorregou e ele não fez o gol lá do Corinthians, e sim, se for do Corinthians, mas é só para denotar para vocês estarem por dentro do que está acontecendo, se vocês não sabem, que o Andrés disse que estava limpando a chuteira dele na marca do pênalti, não destruindo a marca do pênalti. Cara, Andrés, pelo amor de Deus, cara, assim, depois o seu técnico, Abel Ferreira, quer vir numa coletiva de imprensa, a Leila quer vir em coletivas e quer fazer para dizer sobre caráter, para dizer sobre melhorar o futebol brasileiro, para dizer sobre trabalhar melhor a marca, o produto futebol nacional. Cara, não tem um clube mais sujo do que o Palmeiras. Assim, dá desgosto de falar, não tem um clube. Ah, o São Paulo não tem problema, o São Paulo tem problemas internos, mas o São Paulo não caga para fora, que é o clube exemplo, modelo, enquanto ele próprio destrói as coisas e age com uma hipocrisia sem tamanho. O Andrés falou que estava limpando a chuteira na marca do pênalti. Sim, igual ele limpou a chuteira na canela do Marcos Antônio no ano passado. É de uma cara de pau, é de uma falta de vergonha na cara, é de uma hipocrisia, assim, é de uma falta de completo noção do que está fazendo. E o pior, achar normal, achar bonito e ainda ficar falando isso e repetindo, se fazendo de vítima, de coitado. Gente, eu assisti alguns minutos do jogo ontem. Tava zapeando as partidas do Campeonato Brasileiro e tava acompanhando até para ver se a gente ia ficar na liderança. Cara, o Vitor Roque, a cada 10 lances, ele cai em 12. Ele se joga em 12 lances de 10. É o tempo todo, é o tempo todo. E ele induz. E ontem ainda teve um lance que a câmera filmou ele, falando com o zagueiro do Inter e falou: Ih, ele nem vai olhar, ele nem tá olhando para mim.
falando sobre o árbitro, porque ele queria ludibriar o árbitro para tentar um lance de pênalti. Aí vem o senhor Bruno Vicari na ESPN, o cara é jornalista da ESPN. Ele fez o mesmo discurso que o Abel Ferreira fez na coletiva de imprensa dele. Aí eu pergunto, isso é sério? Isso é uma coisa criteriosa? Isso é um negócio normal? O cara tem um discurso alinhado com o treinador do Palmeiras numa emissora do tamanho da ESPN? Respondam vocês para mim, isso é normal? Isso é uma coisa que faz sentido? Isso é uma coisa admissível? Isso é uma coisa certa? Depois, por isso que eu falo, muitas vezes a gente pode não concordar, a gente pode discordar, a gente pode é, ter linhas de pensamento diferentes, mas nessas horas, caras como Arnaldo Ribeiro, o Eduardo Tironi, eles são fundamentais porque eles têm voz muito grande, muito ativa na mídia, e eles são um dos poucos que lutam e brigam pelo São Paulo nas outras mídias. Poucos. Como o Arnaldo falou outro dia, eu cheguei a ser demitido por questionar a Globo em questão de arbitragem. E vocês lembram que a Globo fez no questão do pênalti, que foi ridicularizada por todo mundo quando eles queriam dar um pênalti no Arrascaeta que nunca existiu. Foi ridicularizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas da agenda. Na última semana, eu até esqueci de abordar isso nos vídeos, porque eu estou tentando fazer os vídeos mais curtos e falo demais, né? Como vocês sabem. Tinha uma matéria lá falando sobre o São Paulo ganhar do Primavera. Aí tava assim, São Paulo flerta com vexame e praticamente quase foi eliminado. E você pega uma outra matéria do Corinthians que faz um gol nos acréscimos contra o Velo Clube e fala: com grande espírito de luta, o Corinthians vence Velo Clube. Cara, as matérias são essas. Os títulos são esses. O problema é que tem muito São Paulino que não vem desde lá de trás. E eu repito para vocês assim, quando eu comecei a fazer isso, há 20 e poucos anos atrás, um cara um dia me chamou e falou assim: "Nós precisamos ter mídias são paulinas porque nunca teremos boa vontade, benevolência da mídia convencional." Esse cara chamava-se Juvenal Juvencio. Ele sabia que a gente precisava ter pessoas independentes que brigassem, que lutassem pelo clube. E olha, há 20 anos atrás, olha o cenário que temos hoje. O São Paulo não tem quem brigue por ele nas mídias convencionais, porque existem pautas. Então, o que você enxerga, por exemplo, é uma pauta sempre pró-Palmeiras, porque a Leila manipula bem essa coisa. A Leila sabe tratar bem, faz tempo que o Palmeiras ele tem uma benevolência da mídia. O Corinthians tem uma benevolência da mídia histórica, por conta de ser a segunda maior torcida. O Flamengo, a maior torcida, tem a Globo junto, e aí isso também vai gerando também uma repulsa, porque também tem a coisa do outro lado. Ao mesmo tempo que a gente vai ver nesse cenário, cara, o Abel faz ele usar as mesmas palavras do Bruno Vicar na ESPN, isso só demonstra que é uma agência de comunicação combinando os discursos. Tem uma estratégia de marketing por trás, de mídia sendo trabalhada, sendo feita. Só idiota não cai nisso. Fazendo vitimização do Palmeiras todo jogo, todo programa. Você que está vendo e está acompanhando, fique ligado, tenha noção, saiba o que está acontecendo e não se deixe enganar por esse tipo de discurso. Lute pelo São Paulo sempre. Briga entre aqui, entre São Paulino. Mas lá fora, você briga contra o que está acontecendo contra o São Paulo. Beleza? Então, assim, parabéns ao Andrés Pereira aí, que merece o Oscar. Você acha que Wagner Moura vai ganhar Oscar? Vai ganhar. Dá para o Andrés Pereira, que é o cara mais inacreditavelmente ator que você pode acreditar na face da Terra. Não tem ninguém que consegue tratar uma realidade tão brilhantemente como ele, a ponto de falar uma coisa escabrosa. É um negócio assim, inacreditável. Inacreditável. Eu limpei a minha chuteira na marca do pênalti, igual ele limpou a chuteira na caneleira, na canela do Marcos Antônio ano passado, igual não tinha sido pênalti, igual não tinha essas coisas. Abel, só para fechar esse assunto, você não tá tendo pênalti e as pessoas estão de olho no Palmeiras porque ninguém aguenta mais o Palmeiras ser beneficiado todo santo jogo.
Ninguém aguenta mais. Vocês estão desacostumados. Vocês estão putos, vocês estão reclamando porque vocês não aguentam mais não ser ajudado todas as partidas. Vocês querem ser ajudados. Vocês acostumaram a serem ajudados. Vocês acostumaram a serem abraçados, serem exaltados e serem carregados pela arbitragem. E isso não está acontecendo mais. Que pena. Acostume-se. É assim que deveria ser sempre. É assim que deveria ter idoneidade, isenção, certo? Aquele golezinho no café para dar aquela hidratada. Vamos em frente aqui falar sobre os outros assuntos, então. Bom, o assunto principal do dia de ontem, e a gente já vinha falando para vocês faz tempo, o São Paulo tinha como prioridade máxima e foco total a contratação de um meio-campista, de alguém que jogasse na armação, de alguém que desse uma criatividade a mais para o time de São Paulo. Era o pedido expresso do Crespo. Ele cedeu recuar em vários outros pedidos, ele tinha pelo menos mais três pedidos de um de atacante canhoto que jogasse mais aberto, que pudesse também fazer condução de bola, mas que tivesse a perna esquerda dominante. Ele tinha, que era tipo o que o Henrique Carmo vinha fazendo para ele nos jogos, que o Henrique Carmo jogou muito com o Crespo, para quem não se lembra. Ele queria mais um jogador de meio de campo que tivesse essa capacidade, nível Danielzinho, tanto que surgiu a questão da possibilidade do Alan, não sei o que, e o Alisson deve sair. O São Paulo está pedindo para ele utilizar o Jordan, está pedindo para ele utilizar o Hugo, ele vai ver a questão lá do Luan, etc. Mas ele queria mais um jogador na posição. Eu, particularmente, volto a repetir, se tiver que contratar alguém, gente, vai atrás do tal do José Aldo, do Mirassol. Bicho, o cara quer jogar no São Paulo, joga muito, não sei quanto custa. Me perguntaram, eu não consegui ver isso. Não sei quanto custa, não sei se é caro. Salário alto com certeza não tem. O Santos quase levou, mas eu sei que o Santos está botando grana em vários negócios. Mas se tem alguém que vale a pena contratar, até pensando na venda futura do Bobadilha, por exemplo, do Pablo Maia, é esse José Aldo. Olho nesse garoto. Esse cara faria estrago nesse meio de campo do São Paulo com Marcos Antônio e Danielzinho, tá? Então, o Caule está aí chegando, negociação de quase 50 dias que o São Paulo está tentando o jogador. O jogador fez de tudo que podia para poder vir jogando no São Paulo. Ele já tinha se posicionado em relação a querer atuar no São Paulo. A conversa avançou, recuou, recuou, avançou, avançou de novo, depois recuou de novo. A coisa está indo e vindo. O Bahia não Bahia não, o Grupo City, que é a controladora do Bahia, não cederia nunca o Cauli para o São Paulo se não tivesse dinheiro. O Rogério Ceni até deu uma indireta recentemente dizendo que queria contar com o jogador, que achava o jogador importante e que para ele os clubes que têm interesse de chegar e fazer alguma coisa para ele deveriam colocar dinheiro na mesa. Bom, foi o que acabou sobrando para o São Paulo. Depois de muita conversa e muita negociação, o Ari Macis, novo presidente do São Paulo, concordou com a proposição do Rui Costa no departamento de futebol. Para atender o pedido do Crespo, o São Paulo vai fazer lá seu esforço. Ah, mas eu vi lá que o São Paulo não vai ter dispêndio de dinheiro. Então vamos lá. Para fins de balanço, o valor ele entra contabilizado como lá os 3 milhões de reais de empréstimo de um ano do Caule, tá? O que acontece? Que você precisa entender. Esse valor vai ser contabilizado no balanço do São Paulo. Ele entra como saída e despesa. O que o São Paulo não vai fazer é despender dinheiro que não tem no fluxo de caixa. Ao mesmo tempo, esse dinheiro que seria pago parcelado pelo Grupo City, o São Paulo não vai receber, tá lá na frente também aos poucos, mas também não vai tirar do bolso. Então, o fato de não tirar do bolso já é um grande negócio. Então, em termos de fluxo de caixa, que é o que a gente sempre repete aqui para vocês, que é a palavra-chave do São Paulo, o problema do São Paulo não é quanto vai fechar a conta no fim do ano. O problema do São Paulo é o dinheiro que tem hoje em caixa, que é aquela coisa do São Paulo estar bem próximo de pegar aquele aporte de 120 milhões de antecipação de 5% de receitas até 2015, com a oferta que a gente já explicou em outro vídeo. Se você não viu, tem outros vídeos aí no nosso canal do YouTube. Falando nisso, antes que eu esqueça o recado, indo e vindo, já que a gente está fazendo a notícia, eu fico até meio desnorteado aqui, porque a gente sempre tem uma lista muito grande, eu nunca consigo falar tudo. Queria agradecer vocês, batemos 33 mil inscritos aí, já estamos com 33.500 pelo que eu vi no último momento. O nosso canal está crescendo aí, teve uma subida no número de inscritos aí nos últimos dias. Agradeço imensamente para a galera que está sempre aí.
Sempre vou fazer esse agradecimento para vocês, para quem é membro, para quem comenta, para quem assiste, para você também que vem aí todo dia para dar dislike no canal. Eu não peço like, vocês veem, nunca peço like. Não faço. Você está aqui porque você quer, você assiste porque você quer, você vai acompanhar porque você quer. Eu não vou ficar te enchendo o saco para sininho, para like, para isso, para aquilo, compartilhar. Você está aqui porque você quer. Você está aqui porque você quer estar aqui comigo, você está aqui porque você quer ver a notícia, você está aqui para acompanhar. É isso que a gente faz. Eu não estou aqui para pedir dinheiro, eu não estou aqui para pedir nada. Eu estou aqui para compartilhar o dia a dia do São Paulo, para trocar ideias sobre notícias. E se tiver uma pessoa, não tiver ninguém, eu vou continuar fazendo sobre o São Paulo, como eu faço no blog do São Paulo há 2 décadas, como eu faço, como eu escrevo há 21 anos já, completando 21 anos escrevendo para sites de São Paulinos. A coisa vai continuar. Então fica meu muito obrigado para você que está sempre aí, desde o que gosta até o hater aí que está aí todos os dias dando dislike no canal. Tamo junto, beleza? E mandar também um abraço e o beijo da Catinha, que está na Alemanha e ontem encontrou um dos fundadores, inclusive, do nosso blog de São Paulo, Kai Fuchs, que mora na Alemanha há muitos anos, apesar de ser brasileiro. Já está de cabelo branquinho, o Kai, e pai de família também. A Catinha está lá, trabalha, encontrou com o Kai. Um beijo para os dois. A Katia mandou o recado aí para vocês. Um beijo para a galera. Ela deve estar de volta aí no domingão, na análise da Ponte Preta, para a gente voltar à rotina normal. Ela que está em viagem de trabalho. Certo, pessoal? Então vamos em frente. Então, sobre o Caule. São Paulo paga 3 milhões de reais nesse ano. E paga sim, porque mesmo que não despenda o dinheiro e saia da conta do Nestor ou do Michel Araújo, sai os 3 milhões. E é bom falar em Michel Araújo que eu vou dar uma explicação para vocês. Se você somar 3 milhões do valor de empréstimo agora, 12 milhões da obrigação de compra do São Paulo, caso ele bata as metas, e é possível que bata, aí você vai para 15. E aí o São Paulo tem mais 4 milhões para pagamento, caso ele complete 40 jogos depois disso, 45 minutos. Então, isso deve acontecer lá para 2027 e 28, tá? E aí o São Paulo parcelaria esse valor em 28, 29 ou 30, dependendo de quando bater essa meta. Então, presta atenção. O São Paulo vendeu o Michel Araújo para o Bahia por 19 milhões,3 de reais. Se o Caule, somando todos esses valores parcelados, ele bater 19 milhões, é como se o São Paulo tivesse feito uma troca com o Bahia, com o Grupo City, de dar o Michel Araújo e receber o Caule de volta. Isso sem o risco de já ter que despender o dinheiro antes e já ter o compromisso de compra, porque a gente só vai comprar ele se ele bater as metas. Esses valores só vão ser pagos ao longo do tempo se ele jogar e se ele bater essas metas. Então, se você parar friamente e analisar, é o seguinte: nós estamos, de alguma forma, entre aspas, trocando o Michel Araújo, que foi nosso jogador e foi para o Bahia ano passado, pelo Caule, pelo mesmo valor que a gente está cedendo. Só que a gente vendeu ano passado 19,3 milhões. Se você reajustar a inflação, esse valor já está em 20 e pouco, que a inflação está altíssima, a taxa Selic. E a gente vai pagar esse valor de 19 milhões e pouco lá fechando essa conta em 2030, ou seja, 2028, 2029. É muito bom, vantajoso o negócio. Eu vi muita gente falando assim, não, mas porra, é muito caro para um cara de 30 anos. Bicho, há 15 meses atrás, o Grupo City recusou uma proposta do Palmeiras de 30 e poucos milhões, tá? Só para você ter nessa cabeça aí, de 6 milhões de euros. Você está falando aí de quase 40 milhões de reais, uma proposta que o Grupo City fez no Cauli há 15 meses atrás. Ah, Zanqueta, mas ele deu uma oscilada nesse meio tempo. Ele foi fazer assim, beleza, se ele não tivesse tido uma oscilada, sabe quando que a gente ia conseguir comprar o jogador? A questão é a seguinte, é um jogador que pode não estar na sua plenitude, mas é um jogador que tem futebol, é um jogador 30 anos, ainda jovem, é um jogador que ainda pode render muito, tem uma técnica e tem uma característica numa função e faz uma função dentro de campo do qual é raríssimo você achar grandes jogadores que têm essa capacidade hoje. E o próprio Rogério Ceni, que inclusive ajudou nessa transferência e referendou, ele falou, falei com o Rogério, falei com o Nestor, falei com o Michel Araújo, todos eles falaram muito bem de São Paulo. Muito legal o Cauli contar isso para a gente também, na chegada dele, ele que se despediu da torcida do Bahia e já falou na chegada, o pessoal já está sempre lá, os setoristas acompanhando,
ele falou a respeito desse assunto e ele está animado para começar um novo ciclo, para poder ter essa nova fase. E o Caulic passou a maior parte da sua vida jogando fora do Brasil. O Bahia, inclusive, comprou ele por 13,8 milhões de reais em 2013. Então, quando você fala que o São Paulo está pegando ele, compraria o jogador por mais 12 milhões, depois teria outras incidências, tá no preço, gente. É um meia, não é um jogador fácil de achar. O próprio Ceni comparou ele com a Arrascaeta e com o Ganso. Então, se você trouxesse o Ganso, fazendo uma conta rápida aqui, só com salário e luva, o Ganso já custaria mais caro, só que o Ganso tem 37 anos. Se você trouxesse, por exemplo, o Arrascaeta, que seria impossível, o Arrascaeta só de salário e mais custo de transação ou luvas, etc., custaria mais caro que isso. Isso só falando no que o Ceni disse, tá bom? Porque a gente também não está contratando o Arrascaeta nem o Ganso. Tomara que seja no mesmo nível. O Ceni também comparou ele com o Rafael Veiga, diz que é um jogador diferente, de antecipação de pensamento, de construção, de criação de jogada. O São Paulo carece, precisa desse tipo de jogador. E isso vai aumentar o nosso nível de qualidade de finalização, qualidade no último passe, qualidade no passe no último terço, principalmente contra os adversários que a gente mais sofre. São adversários que jogam mais fechadinhos, mais recuados, travam as linhas e que a gente tem mais dificuldade de construção no final das contas, que é quando você dificulta para achar um passe, uma troca, uma construção de jogada e acaba forçando muito a bola alçada na área para a cabeçada, que para o São Paulo nesse ano vai ser um alento, inclusive, já que Caleri está bem e é um exímio cabeceador, o Luciano não é um exímio cabeceador, mas cabeceia bem também, e a gente tem o André Silva, que também é um jogador que sabe fazer área, e o Ianzinho, que já já está de volta aí. Então a gente tem boas notícias, o São Paulo vem numa boa fase crescente. E eu peço um alerta para vocês, um cuidado, que eu já vi que tem uma galera aí que está buscando o hype do caos de novo, tá? Tem muita gente que já está aí, já fazendo cabeça, querendo derrubar o Maciz, já está criticando o homem, já quer meter porrada na gestão do cara que tem aí, sei lá, um mês. Vai completar um mês, já tem gente falando que tem que derrubar o Maciz. Então, tem gente, meus amigos, que é aquilo que eu falo para vocês, que se não tiver o caos, se não tiver o terror, o apocalipse, o cara não hypa. O cara não tem conteúdo. O único conteúdo do cara é criar o terror e o caos e a sensação de que tem sempre alguma coisa ruim acontecendo, alguma coisa errada. Ah, mas Anqueta, tinha alguma coisa errada acontecendo ali, tinha alguma coisa, não sei o quê. Beleza, isso tudo veio à tona, foi denunciado. Se o Maciço estiver fazendo alguma coisa de errado, ele vai ter denúncia, ele vai ter a informação exposta, tá? O que não adianta é a gente viver sempre sobre uma aura de terror e que está sempre alguma coisa acontecendo ruim. Se você viver assim, olha o que os jogadores disseram recentemente, comissões técnicas, o Rafinha, não dá para viver sobre um clima de tensão e instabilidade o tempo todo. Isso prejudica. Vou contar um bastidor aqui para vocês sobre o futebol de São Paulo, de uma conversa que eu tive, não sei se foi, acho que foi antes de ontem, com uma pessoa que está lá hoje, ajudando o Macis no controle, na gestão do clube. Só tomar um golezinho de café aqui. E aí eles me contaram o seguinte, falou assim, Zanqueta, você pode, até perguntei se podia contar em live e tudo, eles falaram que podia. O negócio é o seguinte, eles falaram assim, imagina que quando o São Paulo estava com o Belmonte, Nelsinho, Chapecó e o Rui Costa, o CT da Barra Funda estava seguindo o seu fluxo, sua rotina, o Crespo estava pressionado, as coisas não estavam bem, salário, não sei o quê, tinha uma pressão, uma estabilidade política, mas as coisas eram pré-determinadas. Você tinha as pessoas que já estavam lá há anos, você já tinha coisa correndo. Ele falou assim: imagina que do dia para a noite o Júlio Casares não quis tirar o Belmonte no primeiro momento e colocou o Márcio Carlo Magno, que era do Morumbi, para ficar dentro do CT da Barra Funda. E aí o Belmonte se emputeceu e falou: não, fala lá com o Márcio. E aí o Nelsinho Chapecó, não, o Márcio que tá mandando, o presidente mandou. E aí todo mundo começa a falar assim, porra, quem é que manda nisso? Quem é que tá tomando conta? Quem é que controla essa merda? Quem é que dá as vozes? Quem é que dá as caras? Quem é que faz isso? E o Júlio Casares estava acuado, né? Já tinha muita coisa acontecendo ao redor dele, já estava começando a pipocar um monte de coisa. E aí ficou um clima de instabilidade no futebol. E aí, o Crespo, no meio desse fogo cruzado, o Rui Costa já não aparecia tanto, o Márcio não falava com a imprensa, o Belmonte já se afastando.
A coisa já entrando num clima ruim, vocês viram o futebol só cada vez ficar instável, a coisa ficar cada vez pior e o salário não vinha, e a coisa dando uma instabilidade, até que tiveram aquela reunião antes do jogo contra o Bahia, e aí o São Paulo ganhou, aí ganhou do Vasco, aí deu uma melhorada, deu aquela tirada de risco de rebaixamento, e depois a coisa voltou tudo de novo, porque o caos estava ali instaurado o tempo todo. Até chegar e culminar naquela derrota fatídica de 6-0 para o Fluminense. E aí o Belmonte saiu, o Nelsinho saiu, o Chapecó saiu, o Márcio Carlos Magno ficou junto com o Rui Costa, mas a coisa ainda estava instável, e aí a crise política começou a florar, começou a ficar uma guerra, começou a ter um clima ruim, começou a ter uma coisa muito negativa. O Muricy de licença médica, doente, não sei o que, nada, ninguém aparecia. O clima ficou uma bosta. E você sabe disso que você acompanhou. E para o jogador de futebol, por mais que ele tentasse se afastar, e todo mundo me dizia, não, os caras estão garantindo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas não estava tudo bem, até a ponto do próprio Luiz Gustavo explodir. E aí, quando o Luiz Gustavo deu aquela declaração, o clima ficou ainda pior no final das contas. A coisa começou a degringolar, aí o São Paulo já estava se aproximando de uma reformulação, de ter que sair um monte de gente, o Oscar passou mal. Gente, tinha uma nuvem em cima do São Paulo horrível, e vocês sabem disso muito bem, e a negatividade e a coisa ruim e todo aquele clima só foi prejudicando. Isso só foi começar a mudar agora, quando o Rui Costa ficou definido como diretor executivo, o Márcio Carlos Magno já não ia mais para o CT da Barra Funda, o próprio Crespo deu uma entrevista bomba antes do clássico contra o Palmeiras, falando: tava aqui o médico, depois não tava médico, tava o Belmonte, tava Belmonte, tava o outro, tava não sei o quê. Depois tava o outro fisioterapeuta, tava o preparador físico, depois tava o presidente, depois não tá o presidente, depois tá isso, depois tá aqui, depois tá o diretor. Até que o Maci chegou e falou: não, peraí. O Rui Costa chegou nos caras e falou: a gente precisa fazer alguma coisa aqui diferente. A gente precisa dar um outro ânimo, dar um ar profissional e a gente precisa estabelecer bem as regras. Isso foi uma das coisas que eles conversaram com as lideranças do elenco. Os caras falaram: a gente faz a nossa parte aqui, mas vocês precisam gerar é assim, não é que fazer é great place to work, sabe? O melhor lugar do mundo para trabalhar. Mas precisa ter minimamente uma estabilidade. E aí o Rui Costa foi consultado. O Macis gostava muito do Rafinha, porque o Macis também viajava muitas vezes quando o Júlio Casares não estava. O Macis também gostava muito do Rafinha, foi sugerido isso para várias pessoas. Eu já venho falando disso desde maio do ano passado. Conversei com algumas pessoas, também achei que seria fantástico. Falei com muita gente. O Rafinha já tinha sido consultado preliminarmente, já tinha dado ok. Aceitou. Olha aí como é que. Não é que o São Paulo é o melhor lugar do mundo para trabalhar, volto a repetir. Mas minimamente tem. O Macis, ele está ali, passando por jogadores que não vai se meter, não vai se interferir, mas está ali para dar apoio para quem quiser falar com ele. O Muricy saiu, o Rafinha está nas viagens, o Rafinha está no dia a dia, ele fala com os jogadores, ele faz a ponte com a direção, o negócio está organizado, minimamente organizado. O Rui Costa trata dos contratos e negociações e também está ali com o grupo, dá um apoio para os caras, tem psicólogo no CT de novo. A coisa minimamente está regular hoje. E isso já fez uma mudança significativa, porque você vai para um ambiente para trabalhar e não está um clima de guerra, instabilidade, caos absoluto. Você tem certeza de que as coisas estão nos seus devidos lugares. Então, assim, o Rafinha está ali, o Maciço está na função dele, ele está ali fazendo as coisas, mas ele não está se intrometendo no futebol. O que ele tem para falar, ele fala com o Rui e com o Rafinha, tem uma hierarquia, o departamento médico está trabalhando, está funcionando. Existe uma coordenação e uma integração entre eles que não existia antes. Os caras não trabalham brigando o tempo todo mais. Então, essa mínima organização interna dá uma paz para o grupo e olha aí o resultado. São 5 jogos de vencibilidade, melhor momento em 6 meses. O Crespo está em paz, os jogadores estão em paz, está vindo contratação, reforço, os jogadores estão se recuperando. É isso, tá? Então as coisas estão funcionando. Eu vi muita gente falando assim, ah, olha só, foi só sair o Raul, não sei o quê, a coisa lá do Munjaro e bababá, também o pessoal falando merda sobre, olha como é que o Lucas melhorou, como é que vai essas coisas. Só para uma dica para você que gosta de repetir asneira, o Raul cuida do Lucas há anos e continua cuidando, tá? Então o Raul, ele é o médico do esporte, da medicina dele ainda, até hoje. Então ele não mudou porque o Raul saiu. O Raul cuidava dele, tá? E continuou cuidando. Então, só para. Eu vi muita gente falando essa asneira outro dia aí.
Com relação a isso, muita gente falou assim: o que que vai dar do Howen? O Howen vai fazer igual eu fiz. Vai começar a distribuir processo aí nas pessoas, para que as pessoas que detrataram, que fizeram acusações, que falaram coisas a respeito do cara, também vai fazer a mesma coisa, mas só para esclarecer sobre esse assunto, tá? Vamos falar aqui então, já que a gente falou do Caule e já deu essa comparação aí, que seria quase que uma troca com o Michel Araújo, que eu achei fantástico, gosto do jogador. Zanqueta, quero ver se ele não der certo. Meu filho, eu não tenho bola, eu tenho duas bolas e nenhuma é de cristal, tá? E eu não tenho responsabilidade sobre o futuro, se ele vai desempenhar, se o Crespo vai escalar ele bem, se a coisa vai dar certo. A gente só analisa o cenário. Eu coloco minha mão no fogo. Eu falei, o Danielzinho é uma puta contratação. Muita gente é Mirassol, meu Deus, olha o nível do São Paulo, projeto de Série B. Agora tá todo mundo aí, ó, quietinho. Marcos Antônio, um monte de gente falou, olha que refugo, lixo, merda, jogador horrível, anão, não sei o quê. Agora tá todo mundo quietinho. É assim que as coisas funcionam. As pessoas falam na hora que é cômodo, depois desaparecem. Vão apoiar o Caule. Chegou, apoia o cara, vai vestir a camisa do São Paulo. Não importa o que foi, o que deixou de ser. Se ele foi comparado com a Arrascaeta, importa o que ele vai fazer agora no São Paulo. Se ele estava mal no Bahia, se ele estava não sei o quê, importa o que ele vai fazer agora no São Paulo, tá? As 5 contratações que fizemos até agora, para mim, de ótimo tamanho. Que bom que a gente não contratou o Alan. Agora, se desse para contratar o José Aldo, repito, tá? Jogadoraço, se desse, encaixaria no que o Crespo quer e a coisa fluiria muito bem. Sobre contratar um jogador canhoto, que é o que o Crespo quer para o setor ofensivo, eu acho que vai tirar espaço do Luca e vai tirar espaço do TT. Aí é só minha opinião, mas enfim, vamos ver como é que funciona. Zanqueta, vem mais reforço? Eu ouvi ontem, quando eu falei sobre o Caule, que é improvável, por conta de dinheiro. Mas pode ser que surja uma oportunidade de mercado na janela, e aí eles vão avaliar. Mas a priori, o Cauli ele fecharia o ciclo. E aí tinha muita gente falando assim: ah, Zanqueta, eu li sobre o Alan do Moreirense, você não comenta sobre ele. Gente, o que que eu vou comentar sobre o cara? Eu moro em Portugal, ninguém nem fala desse homem aqui. Vocês queriam um cara para camisa 10, aí surgem uns boatos de Twitter e as pessoas hypam o boato como se fosse realidade, tá? Inclusive o São Paulo nunca falou sobre o nome do Alan internamente, desculpa. Mas o fulano falou, tá bom, vou, eu respeito o que as pessoas dizem, mas eu não posso vir aqui comentar e me posicionar sobre uma coisa da qual eu não tenho a mesma informação, tá? Inclusive, eu até publiquei ontem o próprio André Hernan falando uma coisa, mas as pessoas gostam de alimentar certas chamas inexistentes e coisas que não, eu não vou ficar hypando o assunto de um cara que nunca foi cogitado no São Paulo. O próprio Hernan falou, o nome dele nunca sequer foi falado no clube. E aí tem gente falando, olha, o São Paulo está monitorando o jogador. Não tá. Nem oferecido sequer ele foi. Beleza? Falando sobre renovações, vamos fazer a escadinha aqui de renovações. O Luciano assinou a renovação ontem, deve ser anunciada pelo São Paulo nesses próximos dias, junto com a questão do Caule. O São Paulo tem a renovação do Sabino também evoluída e deve sair. O São Paulo quer renovar com o Yang, que não está em grande andamento assim, mas o São Paulo quer renovar com ele, com o Negruti, que também deu uma travada. Depois, o São Paulo quer renovar com o Caleri por mais 1 ou 2 anos e também com o Lucas. O Lucas e o Caleri também já sinalizaram positivamente a uma renovação, tá? Ontem, o São Paulo treinou, fez uma atividade mais leve, já visando a Ponte Preta, fez essa atividade mais leve, com os jogadores, na maioria deles, com regenerativo. Só quem jogou poucos minutos ou não jogou fez um treinamento mais no campo, o que é normal sempre depois dos pós-partidas. E o São Paulo hoje deve começar a intensificar seus treinamentos. Eu, particularmente, não concordo de botar titulares no Moisés Lucarelli contra a Ponte na última rodada. É um campo ruim, é um jogo que, para mim, honestamente, não vale muita coisa. Já falamos sobre essa questão do Paulista. Vamos ver qual vai ser a decisão do Crespo, mas internamente os caras não querem largar o osso. Internamente, não porque seja diretriz da diretoria, mas os próprios jogadores querem disputar o Campeonato Paulista até o fim. Eu tenho aqui meus receios, mas vamos lá, né? O Pablo, maior contratação da história do São Paulo, sim, aquele que foi contratado em 2019, ele rescindiu com o Sport, ganhou na Justiça sua liberação e vai jogar no Operário na Série B, no time do Paraná, que é a terra dele. Tá lá o Pablão também, contratado, foi grande expectativa em 2019. O São Paulo ganhou do Flamengo essa negociação, olha para vocês verem
e o Flamengo contratou o Gabigol. Puta merda, não podia ter deixado o Flamengo gastar 30 milha nele e não ter contratado o Gabigol? Enfim, é aquele papo que a gente fala, né? Às vezes ganhar, tem brigas que a gente deveria ter perdido. Falar em briga perdida, queria colocar aqui para vocês com relação a o André Anderson. O São Paulo perdeu a ação na justiça de danos morais ao jogador, mas ganhou uma outra com relação à questão de pagamentos, de não sei o quê, de cirurgia. A gente repercutiu isso, óbvio, porque é um jogador que passou pelo São Paulo, foi um jogador que na época tinha sido pedido pelo Rogério Ceni. E a gente fica puta que a gente fala que o Rogério Ceni pediu, ele pediu, porra. Ele próprio admitiu, ele pediu o jogador. Isso não é atacar o Ceni, ele pediu o jogador, ele pediu o Colorado, ele pediu uns caras que não deu certo. Ele pediu o Patrick, por exemplo, que voou no São Paulo. E depois brigou com ele mesmo, mas deu certo. Ele gostou, pediu, por exemplo, o Marcos Paulo, também brigou com ele, mas foi outro jogador que no final das contas. Então, assim, ele também pediu vários, ele pediu o Alisson, que deu certo. Mas ele pediu o Sidão, por exemplo, que não deu certo. Ele pediu o Jandrei. Ele pediu jogadores que deu muito certo e pediu jogadores que também não deram certo. Faz parte do futebol, meus amigos. É só levar as coisas. As pessoas falam, ai, mas você falou que o Ceni disse e ele não deu certo. Bicho, faz parte do futebol. O cara não vai acertar sempre. Agora, ele ajuda o São Paulo muitas vezes também. Quantas vezes ele acertou, quantas vezes deu certo. O DVD que ele insistiu foi ajudou o São Paulo a ser campeão. O Caio Paulista deu certo em 2023. Então, assim, faz parte do futebol. É assim mesmo. E o André Anderson falou, vai pagar 50 mil reais. Não é nada significativo, mas a gente tem que informar. E o Matheus Reis, aquele que foi formado em Cotia, estava no Sporting, assinou com o CSKA até, da Rússia até 2029. Infelizmente, não tem custo de transação. Ele estava no final do contrato do Sporting, foi liberado nesse final. Vai assinar lá, ele que estava sendo cotado e cogitado. Às vezes tem muito São Paulino que pede ele. E a janela do São Paulo sendo muito bem elogiada por muitos setoristas, muitos jornalistas, inclusive o Pedro Rocha da GE fez uma matéria lá. Muita gente detona o tempo todo o Rui Costa, o trabalho do futebol de São Paulo, etc. Muita gente quer ver o Rui Costa fora de qualquer jeito. Eu já cansei de falar. Eu acho que ele tem erros, óbvio, como a gente já acabou de falar de todo mundo, mas ele também tem méritos. E desde que ele assumiu integralmente o comando da diretoria de futebol, até o momento, o São Paulo se livrou de 16 jogadores e trouxe 5. E, na minha opinião, o trabalho até aqui vem sendo bem feito e também recebe a aprovação do presidente Ari Massis, que merece o nosso apoio e precisa do apoio do torcedor são paulino para que a gente não volte a viver climas de instabilidade, guerras e caos. Cuidado com quem precisa hypar caos. Já falei isso para vocês. Ah, mas o Ari Macias, ninguém pode ficar no conforto. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que precisa ter um mínimo de paz. Para sair atacando e acusando e brigando o tempo todo e querendo derrubar presidente de novo, tem que ter motivos fortes. Porque senão você coloca o São Paulo em segundo plano e a instituição fica em frangalhos, tá? O sistema político do São Paulo precisa ser alterado. Quer brigar por alguma coisa? Briga pela transformação em SAF. Mas trocar presidente de novo, beleza, vamos derrubar o Macias, vamos botar o Outem de presidente. É isso que as pessoas querem? Ah, não, vamos derrubar o Outem também. Então as pessoas querem o quê? Querem incinerar o Morumbi. É isso que eu estou falando para vocês. Cuidado, presta atenção. Fica atento nos discursos e nos hypes que estão acontecendo ao redor. O Macias merece apoio. As pessoas precisam de paz e precisam de tranquilidade. Atenção, holofote, botar uma lupa sobre o que está acontecendo. Mas não dá para transformar o São Paulo num clima de guerra o tempo todo, em instabilidade. Ótima sexta-feira de carnaval para vocês. Se Deus quiser, amanhã estou de volta. Estarei aqui com vocês todos os dias gravando também o nosso vídeo, como sempre fazemos. Se Deus quiser e permitir. E, quase esqueci de falar o novo patrocínio de São Paulo, que o Kaique Silva da Rádio TMC anunciou sobre o São Paulo está fechando com a Unimed, que pode estar entrando no lugar da Blue, que saiu depois do calote do São Paulo. É mais uma notícia de novidade. Então, fechamos o vídeo de hoje. Ótima sexta-feira para vocês. Sextou, o cara do sextou lá, o mineiro morreu. Enfim, que Deus o tenha. Ótimo carnaval para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos São Paulo e fui!